começar, vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus e aos gurus por mais essa oportunidade de um encontro espiritual, de trazermos inspiração para nossas vidas, de compreendermos melhor nossa relação com Deus, com o mundo e com nós mesmos. Que esses momentos de reflexão possam se transformar em aplicação prática e transformação das nossas vidas. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saha Vidyam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Todos receberam o papelzinho? Eu não. Então a gente está refletindo sobre a oração da Rainha Gandhari e de como ela se dirigia a Deus e tentando trazer isso para nossas vidas com um pouco mais de compreensão. Então vamos cantar juntos. Eu canto uma linha e vocês repetem. Tvameva mata cha pita tvameva. Tvameva mata cha pita tvameva. Tvameva bandhus cha sakha tvameva. Tvameva bandhus cha sakha tvameva. Tvameva vidya dravinam tvameva. Tvameva vidya dravinam tvameva. Tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva. Ó Deus, Tu és minha mãe, meu pai, meu familiar, meu amigo e companheiro. Tu és minha sabedoria, minha riqueza, Tu és tudo para mim. Nas outras reflexões a gente discutiu sobre Tvameva Mata, Tvameva Cha Pita. Você é minha mãe, você é meu pai. Hoje nós vamos para a próxima relação de Gandhari com Deus. E ela fala, eu falo e vocês repetem, Bandhu. Bandhu. E Bandhu significa, está traduzido como, hein? Amigo e companheiro. É que Bandhu pode ser amigo e companheiro, mas Bandhu na verdade significa mais como familiar, parente. Então você é minha mãe e meu pai, e agora ela está falando, você é meu familiar. O que é família? Um grupo de pessoas com laço sanguíneo, né? Laço sanguíneo. Mais algum outro laço ou não? Afetivo. Você é mais íntimo. Você tem mais intimidade na vida. Pode ser. Laço espiritual também. Família e o próximo, que é a amizade, eles são muito próximos, eles se cruzam, eles são muito parecidos, mas tem alguns aspectos diferentes. Então, família normalmente é referente ao sangue,
referente às relações que se estabelecem depois de um casamento, de uma união matrimonial. Então, família de sangue é seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, seu tio. Mas aí você se casa e você ganha um outro pacote também. Sogro, sogra e assim por diante. Você ganha um bônus. Então esse também é considerado como família, nesse conceito mais certo da palavra. Claro que com quem a gente se identifica muito, a gente tem mais convivência, a gente confia, a gente tem os mesmos princípios e valores, a gente acaba considerando como família. Mas a família, nesse conceito mais próprio, é sangue, ou depois de um casamento, essa conexão toda. Qual a importância da família? Aprendizado, força um para o outro. Aprendizado, apoio, força um para o outro. Formação da personalidade da pessoa. Essa palavra família em sânscrito, que é bandhu, cada palavra tem vários significados sânscritos. E essa significa, uma é criar um laço. A outra significa atar. A outra significado é restringir. O outro significado é unir. E o outro significado é atrair. Família faz tudo isso. Lembraram tudo ou não? Criar um laço, atar, atrair, restringir e unir. Num outro verso é dito que a família cria esse laço de amor nas nossas mentes. Ela envolve os membros da família com amor. Tem um outro verso em Oriya, numa linguagem indiana, que fala: assim como o sol, assim como a terra não poderia viver sem sol, ninguém da criação poderia viver sem família. Então ele compara a importância do sol para a criação com a importância da família. A gente já volta para Gandhara, eu só estou fazendo um leve desvio agora. A família gradualmente tem perdido um pouco o valor. Atualmente. Todo mundo quer ser independente. Pode ser família de pai, mãe, pode ser qualquer tipo de relação familiar, mas é algo que eu já comentei com vocês em algumas outras aulas. É algo que toca muito o Guruji. Deixa ele, às vezes, com o coração um pouco pesado, de perceber essa relação familiar sendo desestruturada e sendo desvalorizada como antigamente. Diferente de antigamente. Então já não tem mais uma preocupação entre irmãos ou entre pais e mães. Esse núcleo chamado família já não tem mais o mesmo valor. E o que acontece? Uma desestruturação de toda a sociedade. %90 dos problemas individuais, eu estou só chutando uma porcentagem, mas pode ser mais até, deriva de uma desestruturação familiar. Então, uma criança cresce ou uma pessoa cresce, e se ela aprendeu ou ela cresceu num ambiente desestruturado familiar, é muito provável que ela vai ter mais desafios e mais dificuldades
ao crescer, ao se desenvolver e ao seguir. Então, gradualmente, e com o nosso crescimento espiritual, com a nossa transformação pela meditação, a gente também tem que mudar, pelo menos a nossa parte, essa contribuição para esse aspecto familiar. Mas isso não para por aí. Esse conceito tem que crescer e mudar. Então, família a gente entende como algo, esses nossos relativos parentes sanguíneos. Mas será que é só isso? E se família é tão importante, por que Jesus, quando foram perguntar para ele, Jesus, sua mãe está lá fora com seus irmãos, o que ele falou? O que ele falou? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se Maria ouvisse lá fora, acho que ela ia pegar ele na orelha e falar assim, seu mal criado. O que será que ele estava dizendo? Estava negando a família dele ou não? Não, expandindo a família. O que ele queria dizer? Qual foi? Ele falou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Depois que ele falou? Quem faz a vontade do meu pai é minha família. Família pequena. Então, a gente considera meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles são sua família ou não? Quem é você? Sou a Juliana, que pergunta mais tosca, né? A relação que a gente chama de família, pai, mãe, irmão, é relativa ao quê da nossa existência? Ao corpo, não é? Esse corpo teve um pai e uma mãe. Esse corpo tem irmãos de sangue. Sangue é o quê? Matéria, é corpo. E aí a gente se identifica mentalmente também com essa família. Mas uma pergunta. A alma tem pai e mãe? Não? Hã? A alma é filha de Deus? Ou a alma... É ou não? Ou é a mesma coisa? Tem pai e mãe alma ou não? Teológico, conversa com você contribuir. Tá saindo fumaça aí, né? Da sua cabeça. Então era isso que Jesus estava falando. Sim, eu tenho esse pai, mãe, esses irmãos, mas na essência eu não tenho pai nem mãe. Eu não tenho irmão. Por isso que ele fala, minha família é aqueles que fazem a vontade do meu pai. Se você faz a vontade do pai, se você segue o que o seu pai criador está querendo dizer, você vai entender sua relação com tudo. E Gandhari, a rainha, ela estava orando para Deus como família. Deus, você é minha família. Será que ela não tinha família para recorrer, que ela tinha que recorrer para Deus? Ela só tinha 101 filhos. Ela tinha um marido, ela tinha... Todos os filhos eram casados. Então imagina quantas noras ela não tinha, quantos netos. Mas por que será que ela estava orando para Deus como família? A família dela... Hã? Estava estragada. Estragada. A família que ela nasceu, ela falou, Deus, a família que eu nasci, depois de um tempo, eles me mandaram centenas de quilômetros longe porque eu tive que casar e morar com a minha outra família. Então aquela família que falava, essa aqui é minha, falou, agora você tem que ir embora. A família que eu ganhei, o marido,
e os 100 filhos e uma filha, ninguém me escutava. Eu tinha meus valores, meus princípios, eu sempre tentei compartilhar, falar, ninguém me escutou. Deus, você me colocou numa roubada. Olha a família que você me mandou. Agora me ajuda. Você é minha família. Então a gente discutiu que família cria um laço de amor. Envolve a nossa mente com essa conexão de amor. Tem algum aspecto negativo de família ou não? Só apego, não é? Sim, a gente pode falar que, tá bom, família não tem união, mas assim, mesmo uma família amorosa, mesmo uma família unida, tem um aspecto negativo ou não? Qual? Briga, apego. Também tem aqueles vícios familiares, às vezes, né, que vêm de gerações, conceitos arraigados, acaba entrando nesse sistema. Por isso, às vezes você não concorda. Então. E mesmo se você concordar, for tudo harmonioso, vamos... Não é algo talvez, mas ainda assim, tem algo negativo ou não? Karma. Apego. Então, nesse tradução de bandhu, que é laço, é um laço de amor, mas ainda assim é um laço. Não é? Então, cria-se um ambiente, mas ainda assim é uma percepção e uma experiência limitada desse amor, não é? Sim ou não? Então, eu considero, por exemplo, esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é meu irmão, essa é a minha família. Mas essa não é só minha família. Espiritualmente é muito maior. Mas a gente considera, então, isso, primeiro, limita um pouco a nossa experiência. E segundo, esse amor, ele é puro ou ele vem junto com apego, com medo, com insegurança, com... Puxa, eu amo tanto essas pessoas, e quando esse for embora? E quando aquele morrer? E se essa pessoa não gostar mais de mim? Então, junto com esse amor, vem também outras experiências que mostram que ele ainda não é perfeito. Ele ainda é limitado. Sim ou não? Porque o amor puro, ele é livre de todas essas outras partes, de apego, de sofrimento, de medo, de insegurança. Então, nessa perspectiva de se conectar a Deus como família, é expandir a experiência que a gente recebe de amor numa família, essa experiência positiva, mas não deixar ela limitada e tornar ela ilimitada. Expandir o que significa a família para essa família maior e mais divina. Se conectar com o nosso verdadeiro familiar, como Jesus está orientando a gente a fazer. Mas isso significa abandonar a sua família? Não. E por que Deus é nossa família? Por que Deus é nossa verdadeira família? Claro, se vocês concordarem também, né? Não vou impor nada. Porque Deus só tem amor, não tem apego, não tem essas outras características, né? Ok. E... É constante. Hã? Constante. Deus é antes e depois. Essa temporariedade também. Então a sua relação, por mais amorosa que seja, por mais perfeita que seja, ou por mais longa que seja, familiar, tem um começo e fim ou não? Tem. Não importa, pode ser 1, 10 anos, 100 anos. Mas uma hora, esse laço se desfaz. Porque é o laço físico.
Mas o laço com Deus se desfaz algum dia, algum momento, alguma hora? Zero, nunca. E outra coisa, essa família que você considera sua, ela é a presença de Deus ou não também? Essa pessoa que você ama como pai, como mãe, como irmão, como tio, como avô, não é simplesmente a presença de Deus com uma forma diferente? E essa pessoa que você ama como filho, que foi gerado por você, não é o poder de Deus também que permite isso gerar? Então, todo o conceito de família que a gente entende também deriva do Criador. São formas divinas diferentes, num conceito mais absoluto, e o poder de gerar uma família e constituir uma família também veio de onde? Dele. A respiração vem dele, o desejo de constituir família vem de onde? De Deus. Existe um mantra em sânscrito que fala, na hora de abençoar um casamento, que fala, Deus deu o desejo para vocês de se unirem, de constituir uma família e, apoiando um ao outro, entender o sentido dessa existência, de crescer espiritualmente. Então, tá bom, você gostou de alguém, você quer se unir a alguém, mas esse desejo vem da onde? Do Criador também. Então, é ampliar o nosso conceito de família. E, gradualmente, com essa conexão de Deus como sendo a verdadeira família, eliminar da minha experiência, da minha família física, esses outros aspectos de apego, de medo, de insegurança, de incerteza, de temporariedade. Porque se a nossa relação, mesmo com os nossos familiares, for baseada na presença divina por trás daquela forma, ela não se torna eterna também? Dá para entender isso? E será que as nossas relações familiares também, a nossa maneira de amar, de demonstrar amor, afeto, também não pode trazer para outra pessoa um pouco mais de consciência espiritual? Um pouco mais de consciência da verdade dessa existência? De entender que esses relacionamentos todos são temporários, mas o relacionamento com Deus é eterno? Tinha uma rainha, isso é verdade, ela tem uma história nos Vedas, que cada filho que nascia, ela estava no colo, colocando o bebê para dormir, em vez de ela cantar Nana Neném, ela falava assim, você é alma, não se iluda por esse mundo. Você é a essência divina. Você não é preso, não deixa a ignorância te pegar. Toda noite ela cantava isso para os bebês. E o que acontece? Cada um começou a crescer e renunciava e ir embora para a floresta. E aí o rei falou, um foi embora, 2 foram embora, 3. E aí ele chegou para ela e falou, amor, tudo bem, fala a verdade para eles. Mas será que pode deixar pelo menos um para ser nosso herdeiro? Dá para você dar uma maneirada pelo menos em um? E aí o último coitado ficou lá. No palácio. Mas, será que a gente crescendo com a nossa consciência espiritual, entendendo a verdadeira relação nossa com as pessoas e com Deus, a gente também não pode trazer uma consciência diferente para a nossa família, para nossas relações? É expandir o conceito de família. Expandir a nossa relação com a nossa própria família, através da nossa experiência. Teoria só também não adianta muito. Você tem que entender e isso tem que fazer sentido para você, essa razão do seu existir e essa verdadeira relação, e isso depois ser compartilhado. Dá para entender? Alguém tem alguma pergunta? Só que entender, a gente entende. Mas, na prática, eu acho que, sinceramente, assim, o que eu sinto, parece até que a gente precisa ser um pouco insensível. Porque a gente entende
Mas quando a gente está numa situação difícil, de a gente ter esse apego, assim, que a gente ama a pessoa, de verdade, e ela não está mais materialmente com a gente, está nessa caminhada, né? Aí a gente crê em Deus, mas o sentimento Claro. é difícil lidar com ele. Claro que é. É muito difícil. Não é uma insensibilidade falar agora, nunca mais sintam, ou não fiquem mais tristes, ou preocupados, ou que alguém vá embora. Mas gradualmente a gente tem que chegar num amadurecimento. Não é uma negação do que a gente sente, jamais. Mas compreender que a gente pode chegar num estágio de compreensão e de experiência onde esses sentimentos já não vão mais existir. Mas não por teoria de forçar, falar, isso eu não aceito, isso eu não aceito. A gente tem um momento agora de maturidade, de compreensão, a gente tem que respeitar esse momento, mas saber onde a gente pode chegar e rumar para isso. Então, gradualmente a gente vai amadurecendo nessa compreensão, mas não negar. E isso é completamente oposto de insensibilidade. É aumentar a sua sensibilidade, seu amor. Mas sem essa parte que coloca a gente para baixo, que faz a gente mal, de sofrer, de ter medo, de ser inseguro. Essa parte, na verdade, segundo o conceito dos mestres, essa parte não é amor. Essa parte é só uma incompreensão nossa, momentânea da realidade da vida. E quando isso, gradualmente com a meditação, começa a ser transformado ou ser percebido de uma maneira diferente, esses sentimentos que são negativos e estão conectados ao amor, eles desaparecem. Mas a gente tem que respeitar o nosso momento. Porque simplesmente falar, eu não tenho mais apego a partir de agora, ou eu não vou mais sofrer, isso é só hipocrisia. Aceita o seu momento atual, aceita a sua condição, a sua experiência, mas vai crescendo nela, com oração, com meditação. E nesses momentos dessa instabilidade, ou dessa mescla de amor com esses outros sentimentos, orar e oferecer para Deus, trazê-lo para todos os momentos. É o nosso processo de amadurecimento. E a gente tem que passar por eles. E as experiências que a gente passa de perdas, de conflitos ou de incompreensão, servem para o nosso amadurecimento também. Depende de como a gente passa por eles. A vida não é fácil. Mas a gente está crescendo. Obrigado. Nesse conceito de família que você está expondo, a natureza também é nossa família, né? Tem uma expansão também que também a natureza faz parte dessa grande família, né? Sim. A gente falou uma expressão que é Vasudeva Kutumbakam. O mundo inteiro, o universo inteiro é uma família. E é esse conceito que a gente tem que crescer até chegar nesse ponto. Então não é deixar de amar aqueles que você já ama, mas é expandir o seu amor para tudo e todos. Quando acabar aqui, quando vocês saírem, todo mundo que vocês acharem na rua sai abraçando. Fala, você é minha família. Aí ele vai falar, o que você bebeu? De onde você veio? E a outra expressão que ele fala é sakha, que está conectado, a gente só vai emendar. Mas qual a diferença entre família e amigo? Ou companheiro? Amigo a gente escolhe. Hã? Amigo a gente escolhe. Por isso que eu não falei parente, porque se alguém ia falar parente é serpente. O amigo a gente escolhe, família já veio no lote, gostando, não gostando, já veio lá a correspondência no seu nome, entregaram o pacote. Regina Amar veio no seu nome, Regina abriu, falou. Mas eu nem pedi, claro que você pediu. Você fez uma encomenda, é que faz tempo, atrasou a entrega, tudo você não lembra, mas você encomendou. Então, família é sua relação kármica. Karma, lembra, karma pode ser bom ou ruim.
E amigo tem um pouco de karma, mas tem o seu livre-arbítrio. Você escolheu, falou, esse é meu amigo, esse. Então, assim, os dois podem ser juntos. Bandhu e Sakha podem ser juntos. Família pode e deveria ser também um laço de amizade. Mas pode não ser. Mas amigo, o Guruji fala que amigo é o relacionamento supremo de toda a criação. O maior e o mais importante relacionamento que existe na criação é a amizade. Porque ela pode se transferir para a família, ela pode se transferir para tudo. E amigo e companheiro. Companheiro vem de companis, que significa, eu acho que é latim, compartilhar o pão. Rachar o seu pão e oferecer. Então, isso é amizade. Então, amizade... O que eu preciso para ter amizade? O que é necessário para você ter um amigo? Partilhar a vida. Partilhar a vida. Partilhar. Que mais? Amor, né? Amor. Confiança. Confiança. Sacrifício ou não? Sim. Sim, você tem que sacrificar. Seu tempo, às vezes sua paciência. Tem que sacrificar. Se você não estiver pensando naquela pessoa e o como você pode aumentar ou estreitar esse relacionamento ou como você pode fazê-la feliz, você não vai ter uma amizade. Então exige também sacrifício. Então, para você ter um amigo, seja seu parente ou seja não parente, você tem que pensar no outro. Uma amizade é também um meio onde você diminui o seu ego. Você para de pensar tanto em você e você está pensando no outro. Você está pronto para ajudar, para servir, para consolar, para apoiar. Para também falar umas verdades quando precisar. Para pôr no caminho certo. Não é? Amigo. Não é fácil ter amigo. De verdade. Alguém que te põe no caminho certo. Alguém que está disposto a sacrificar. E aí nas escrituras também diz quem é um verdadeiro amigo. Quando você realmente sente que alguém é um verdadeiro amigo. Quando está assistindo o Jogo do Brasil? Esse é? Dificuldades. Então esse pode ser. Chorar junto. Hã? Chorar junto. Chorar junto. Mas fora esse... eu acho que é quando abre o coração, né? Quando você sente... Quando você fala de coração para coração. Fala de coração para coração. Algo duradouro. Duradouro. Mas normalmente, nas dificuldades, você vê quem é aquele que é firme mesmo, seu amigo. Porque vamos supor, você tem um monte. Você tem 10 mil seguidores no Instagram. Você fala, todos são meus amigos. Você tem 100 mil pessoas no seu WhatsApp. E aí quando você entra numa roubada, aí você vai mandar uma mensagem geral, preciso desabafar aí. Quantos vai sobrar? Então aquele que te apoia, aquele que está pronto, quando você está num momento difícil, numa situação desafiadora, quando você está mais para baixo, está naquele estado não muito prazeroso, aquele que está do seu lado e fala, eu estou indo aí, vou te ouvir, que está pronto, que te dá uma palavra, que te dá um consolo, que te dá um apoio, que te dá força. Então de muitos vai para poucos. Poucos. E por que não é fácil ter verdadeiros amigos? Porque isso está na nossa capacidade de decisão. Nós escolhemos. Então significa que se a gente não tem grandes amigos ou muitos amigos, a nossa capacidade de decisão também
Então o que acontece? Por que essas nossas relações de amizade, e mesmo com família, não são tão saudáveis? É difícil realmente você ter um amigo que fala, esse eu confio, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso abrir o que eu quiser, eu posso me mostrar o meu estado de humor que eu quiser, a minha cabeça. Difícil. Quantas pessoas vocês conseguem contar no dedo as pessoas que vocês têm essa liberdade ou essa abertura? Incluindo família. Porque a nossa própria mente não é pura. A nossa própria mente é cheia de desejos, de imaginação, de vontades. Então, seguindo essa mente, que ainda não é tão pura, a gente se relaciona com o mundo. E a gente, roubada, puxa vida. Hoje amigo, amanhã inimigo. Então, a nossa própria transformação também vai mudar a nossa maneira de se conectar. E quando você vai mudando a sua mente, os seus desejos, essa energia vai emanar e você vai atrair as pessoas que estão sintonizadas com essa sua nova percepção, com essa nova experiência. A gente chama aqui de família espiritual. É uma relação diferente. O pai e a mãe é Deus, o pai e a mãe com o mesmo propósito. Então, uma amizade também dura quando as pessoas têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, os mesmos valores. E a amizade não é só com humanos, por exemplo. Não é só com uma pessoa que você pode fazer amigo. Por isso que o Guruji fala que a amizade é o relacionamento supremo, o maior e mais importante que existe. Tem um outro ditado em Oriya que fala: a divindade se manifesta na Terra em forma de amizade. E Deus encarna nessa Terra, se manifesta num corpo nessa Terra para ter amigos. Então a amizade é uma experiência de compartilhar de igual para igual. Em outros relacionamentos você talvez tenha uma hierarquia. Você tem um jeito de falar com seu pai, com a sua mãe, um jeito de falar com o seu guru, um jeito de falar... Mas um amigo, você só se abre, é uma relação aberta, igual. Com quem mais a gente pode fazer amizade? Não vai falar celular, por favor. Com quem mais? Com a natureza. Com as plantas. Pode fazer amizade com as plantas ou não? Sim. Com os animais. Com os elementos. E como está a nossa maneira de se relacionar com tudo isso? Como está a sua amizade com a natureza? Como está a sua amizade com os elementos? Como está a sua amizade com os animais? E fazer amizade com os animais significa só ter um cachorro e levar ele no pet shop, e encher ele de perfume. Qual é o seu respeito, a sua relação com esse meio natural que a gente se relaciona o tempo inteiro? A natureza está oferecendo o tempo inteiro, ela está oferecendo amizade para a gente. Mas como você responde a essa amizade? Respeita? Conserva? Cuida? Com que mais a gente pode fazer amizade? Com esse corpo. Como eu faço amizade com esse corpo? Enche ele de guloseimas. Isso é amizade ou não? Seu corpo, sua amizade vai crescendo. Isso é amizade? Aí você vai fazer exame, está com colesterol alto, diabetes, fala, puxa, meu amigo está mal. Seu amigo está mal. Que companhia é essa? Então, cuidar do seu corpo, saber o que ele precisa. Um amigo sabe o que o outro precisa e ele não vai dar o que for fazer mal para o outro amigo, não é? Um verdadeiro amigo. Ele não vai falar sim porque o outro está querendo, ele vai falar sim ou não porque ele sabe que vai fazer bem ou mal. Como você faz amizade com esse corpo? Você sabe o que esse corpo precisa ou não?
E você dá o que ele precisa ou não. Amizade com esse corpo. Amizade com essa mente. Como se faz amizade com a sua mente? Alimentando com bons filmes, livros, positivos. pensamentos, conversas. Como você está alimentando sua mente? Silêncio. A sua amiga mente não vai gostar de silêncio, ela vai reclamar, ela vai chorar, mas é bom. Meditação. Boas conversas. Boas conversas. Viração. Hã? Vira aqui. Oração. E tem uma outra relação, amizade, com você mesmo. Tem que fazer amizade com você mesmo. Tem um verso na Bhagavad Gita que fala assim: você é ou o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. Depende de você. Se você continua alimentando emoções negativas, medo, ódio, ciúme, competitividade, intolerância e toda essa corja que a gente já está cansado de saber, você é seu amigo ou inimigo? Inimigo. Aí depois a gente fecha o olho e vai falar, tua meva, sacar. Mas como a gente está se relacionando? Então a gente tem um monte de trabalhar a nossa amizade. Considera, presta atenção, aqueles que você chama de amigo, como você pode melhorar essa amizade. Observa esse outra visão, outro conceito de amizade mais amplo, com os outros elementos, com as outras partes da criação, mas especialmente, se você aprender a fazer amizade com o seu corpo, com a sua mente, com você mesmo, e aí vai ficar mais fácil desenvolver essa amizade com os outros, com todos. Amizade. Alguém tem alguma pergunta? Sacar. E por que Deus é seu amigo? Amizade tem expectativa ou não? Não deveria, mas tem. Porque a expectativa vem a parte de um egoísmo. Eu preciso. Mas uma amizade verdadeira, você está pensando no bem-estar do outro. E pensar no bem-estar do outro vai trazer bem-estar para você. Deus tem expectativa com a gente ou não? Ele ama a gente incondicionalmente. O tempo inteiro ele está tentando alimentar a amizade com a gente, sim ou não? O tempo inteiro ele está respirando em nós. Um dia ele vai lembrar de mim. Mesmo que você vai dormir, está babando lá na cama, ele está respirando por você. Ele está fazendo esse corpo o tempo inteiro funcionar. É uma demonstração de amizade. Quando você está indo para o caminho errado, ele põe um obstáculo e fala, não é o caminho certo para você, não vai aqui. Vai para o outro lado. E a gente reclama, briga, não entende, mas não lembra dele, que ele está sempre corrigindo, levando a gente como um amigo, falando, aqui não é bom para você, vai para cá. O tempo inteiro ele está se manifestando nas nossas vidas, chamando a nossa atenção, mas a gente ignora ele. Então, a relação dele conosco é a verdadeira relação de amizade. E se a gente aprende essa relação de amizade com Deus, os termos dessa amizade, a gente pode transferir isso para nossas amizades, para o nosso viver. Todas as relações que a gente tem no mundo podem ser transferidas para Deus e aprendidas com Deus. Como a gente quer viver? Como a gente quer se relacionar no mundo? Como a gente quer se relacionar com nós mesmos?
Ele é a fonte de tudo. Então, quando a gente se volta para Ele e a gente estabelece essa relação com Ele, todas as outras nossas relações começam a se tornar também divinas. Certo? Tem uma história de um santo da Índia, de Maharashtra. Ele chamava Namadeva. Eu já devo ter contado essa história alguma outra vez. O pai dele todo dia fazia rituais num templo. E nos rituais você prepara comida e leva e oferece para Deus, na forma escolhida daquele templo. E aí tem uns rituais, você oferece, e aí depois de oferecer, aquele alimento se torna abençoado. Como se Deus tivesse provado um pouco, e o menino, o filhinho, ia toda vez com ele. E observava. E aí um dia o pai teve que ir fazer alguma coisa, ele não podia ir no templo. E aí ele falou para o filho, hoje eu não posso ir, vai lá e oferece comida para Deus, que ele não pode ficar sem. E ele tinha uns 5 anos de idade, essa história é real. E aí ele pegou a comida e foi lá. Ele não sabia muito bem fazer com sino, com as coisas, com vela, mas ele fez o que deu lá e falou, acabou. Ele falou, agora come. Ele cruzou o braço e ficou lá. E não acontecia nada, ninguém mexia na comida, ele olhava para a estátua e falou, era Sr. Krishna, mas na forma de criança. Você não vai comer? Você está com vergonha de mim? E aí ele fez, eu vou fechar o olho. Aí ele abriu o olho e ele começou a ficar chateado. Falou, tá bom, eu vou fazer uma coisa. Eu vou lá para fora, eu vou fechar a porta e você trata de comer. Aí foi lá, saiu, fechou a porta do templo, ficou lá fora esperando. Voltou, continuou a mesma coisa, a comida. E aí sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar. Falou, por que você come quando meu pai oferece? Porque ele acreditava. E quando eu venho aqui, você não come. Você não gosta de mim? Se você não comer, eu vou ficar sem comer. E aí o que aconteceu? Comeu. Deus não só comeu, mas ele comeu a comida inteira. E aí ele voltou, agora sim. E ele voltou com o prato vazio para casa. E aí chegou o pai depois de ter feito as coisas que ele tinha que fazer e falou, foi lá, ofereceu, cadê o praçado? Aí o filho falou, como assim? Deus comeu. Ele falou, Deus comeu. Porque normalmente é uma comida deliciosa que é oferecida. Aí o pai falou, eu sei que Deus comeu. Falou, eu estou falando, eu ofereci, Deus comeu. Aí o pai achou estranho, falou, então tá bom, vamos lá. Pegou, no dia seguinte pegaram e foram os dois juntos. E Deus não comia. E aí o menino teve que dar outra bronca. Falar, não vai agora me fazer passar vergonha na frente do meu pai. Ele não vai acreditar em mim. Você, por favor, come sua comida aí. E ele comeu de novo. Por tanta pureza, por tanta sinceridade, não só ele comeu, mas a vida inteira dele, ele teve Deus na forma de Krishna como amigo. Ele ia na casa dele, eles andavam juntos, eles conversavam. Amizade. Por pureza, por sinceridade. Você acredita que Deus está do seu lado, te acompanhando, te guiando, te mostrando o que é certo, o que é errado? Ou parece algo distante, ou é só um conceito, ou é só uma teoria? Qual a nossa pureza de coração? Ou qual a nossa fé que essa presença está com a gente o tempo inteiro? Como o melhor amigo, o maior amigo, o maior apoio, nosso tudo, está do nosso lado o tempo inteiro. Quanto a gente acredita nisso? Tem um monte dessas histórias, dessas relações com o divino. Muito próximas, até manifestado. Depende da gente, de aceitar isso e de purificar nossos corações e nossas mentes com meditação, com oração, com viver consciente. E essa presença vai se aproximar cada vez mais. Seja como mãe, como pai, como amigo. E a gente vai começar a perceber mais essa presença também em toda parte.
Transformar, mudar está nas nossas mãos. Certo? Só uma pergunta. Quando detectamos que uma certa amizade está sendo tóxica, devemos tentar ajudá-la, ainda que essa pessoa seja muito inflexível? Uma coisa que também tem na amizade é o respeito. Se você quer mudar a pessoa, mas a pessoa não quer mudar, o que você vai fazer? Você não pode pegar uma arma e pôr na cabeça daquela pessoa e falar, muda. Se é uma outra relação, por exemplo, como um pai e uma mãe para mudar um filho, isso pode ter imposição e pode ter... Mas como é uma amizade e é de respeito, você de alguma maneira falou e colocou que aquele não é o caminho certo, mas se a pessoa não quiser mudar, se a pessoa não aceita isso, ou ela não enxerga da mesma maneira, como você vai fazer? Mas tem uma maneira de fazer, e é orar. Se as suas opiniões, se os seus conselhos verbais não estão surtindo efeito, e você está ficando frustrado e decepcionado, muda a sua estratégia. Vai lá no seu quarto, ora em silêncio, pede ajuda de Deus e dos mestres, pede para eles intercederem. Mas tenha certeza de que isso não é um egoísmo, de que você quer transformar aquela pessoa, que ela seja do jeito que você quer. Ore sinceramente no seu coração e vê, isso que eu estou querendo para ela é para o bem dela? Realmente para a transformação dela, ou é algo que eu quero? Eu gostaria que ela fosse assim. Se for sincero esse desejo de mudar aquela pessoa, e você está enxergando que ela está indo para o caminho errado, e ela não te escuta, ora para Deus. Ele está dentro dela, dentro de você, ela é a conexão. Ora para os mestres. Então muda a sua estratégia. Não adianta a gente também ficar frustrado, decepcionado, perder a paciência. Então, tem maneiras da gente atuar, maneiras de a gente ajudar. A gente sempre pode fazer algo, mas a gente tem que entender o como fazer. Em cada momento, em cada relação. Certo? Eu comento muito sobre a relação do companheiro-companheira, que hoje está divórcio para todo lado. Está faltando nessa relação. Vira família e amizade. É esses dois. E o que acontece? A relação companheiro e companheira de casal é uma relação familiar, mas ela tem que se tornar também uma relação de amizade. E aquilo que a gente falou nesses aspectos de amizade, sacrifício, pensar no outro, não criar tantas expectativas, estar pronto para servir, entender como servir e como fazer o bem, compreender. A gente sempre quer fazer o que numa relação? Ser compreendido. Todo mundo tem que me entender. Mas será que a gente para tentar compreender por que aquela pessoa está agindo daquela maneira? Por que essa pessoa está falando isso hoje? Por que ela está de mau humor hoje? Você compreende, você tenta se colocar naquele lugar. Então, esses itens já não estão tão mais presentes nos relacionamentos. Então, primeiro, você tem um monte de expectativa. Como a pessoa deveria se comportar com você e tratar você. Você, todos. A gente não tem mais tolerância e paciência para seguir em frente, para investir. Por quê? Porque está cheio de opções. Está cheio de opções. Então, eu falo, tá bom, eu vou tentar um pouquinho. Mas, se não der certo, se começar a ficar um pouquinho desagradável, o menu é muito grande. Por que eu vou ficar aguentando isso? Por que eu vou ficar tolerando isso se eu posso arrumar agora um novo esquema, um novo relacionamento? Então, a gente, gradualmente, o ser humano se torna um pouco mais individual, um pouco mais egoísta. E essas capacidades, e essas qualidades, virtudes que são divinas e são indispensáveis para qualquer relacionamento, vão se perdendo também.
paciência, tolerância, olhar para o outro, compreensão. Então, é isso que a gente está fazendo agora com a meditação, tentando reconquistar, trazer de novo para nossas vidas esses valores que gradualmente se perdem. E todos nós precisamos mais disso, todos. É por isso que esses números aumentam. O conceito, por exemplo, de casamento não é mais o mesmo conceito. De responsabilidade ou de entender que foi Deus que nos trouxe juntos. Como nós vamos manter? E esse mudar também está nas nossas mãos. Não é só a gente falar a sociedade está perdida ou puxa, o mundo está ficando mais egoísta, mas é olhar para dentro de cada um de nós e entender, eu estou fazendo a minha parte, como eu estou fazendo, eu estou transformando a mim mesmo, eu estou mais tolerante, eu estou mais paciente, eu estou mais compreensivo ou não? Ah, ele não muda. E você muda? Tem muita coisa para fazer. Todos nós. Enquanto a gente não alcançar o nosso modelo ideal, a gente deveria focar mais em nós nessa transformação. Em nós, que eu digo não olhar tanto a negatividade, o defeito, as fraquezas do outro, ou culpar o outro, mas para nós. E aí eu sei, todo mundo está pensando, não é fácil. Isso aí não é fácil. Claro que não é. Mas é fácil a gente viver com esses relacionamentos que começam e se desfazem, com essas relações que são instáveis, com essa incerteza de hoje vai ser sorriso ou hoje vou sair nos tapas. Então, também não é fácil viver dessa maneira, com essa incerteza. Então, o caminho é a gente transformar nós mesmos. O caminho é a gente olhar para nós mesmos e usar essa ferramenta de meditação, de oração, para dar o nosso passo em direção a essa transformação. Certo? Vamos meditar um pouco? Fechem os olhos, por favor. Observa a sua respiração. E lembra da presença de Deus. Concentra. O seu melhor amigo, o seu melhor companheiro, o seu verdadeiro familiar, o seu tudo. Coloca suas expectativas em Deus. Você jamais vai se frustrar. Alimenta esse relacionamento divino. E o seu coração vai expandir. Sua visão vai mudar. Ó Deus, você é minha verdadeira família, porque em essência eu sou um com você. Me ensina a entender essa relação familiar. Não existe separação entre nós. E a partir dessa compreensão, ensina a mudar minha relação com o mundo.
Me deixa perceber Tua presença em tudo e em todos. E realmente sentir que tudo isso é uma grande família só. Ó Deus, por não entender a minha relação com você, eu coloco expectativas no mundo. Eu crio apego, eu crio possessividade e eu sofro. Porque todas as relações desse mundo são temporárias. Mas eu, por ser a alma infinita e eterna, não quero nada temporário. E essa perspectiva de perda me traz sofrimento. Abre meus olhos. Me ensina a entender a verdadeira relação com o meu corpo, com a minha mente, com toda essa criação. Me ensina a viver bem, em paz, sem te esquecer. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segura. Inclina o seu corpo para frente em reverência. Exale. Respiração normal, consciente. Ó Deus, com esse ego crescente, eu me torno cada vez mais individualista, pensando em mim. As minhas relações são baseadas no que eu posso receber, no que os outros podem me dar. Até quando eu vou continuar assim? Expande. Remove essa barreira de ignorância. Me deixa servir. Me deixa pensar no bem-estar de todos. Me deixa querer fazer o bem para todos. E eu sei que isso vai trazer realmente a verdadeira alegria para o meu coração. Ó Deus, me ensina que servir é muito mais prazeroso do que ser servido. Consolar e compreender é muito mais compensador do que ser consolado e ser compreendido. Eu quero crescer. Eu quero aprender. Me guia, ó Deus. Seja o meu companheiro. Não me deixa mais desviar do caminho. Me deixa aprender com a sua amizade divina. E me deixa transferir isso para todas as minhas relações nesse mundo. Observa um pouquinho o seu coração. Compartilha, ora um pouquinho em silêncio. Deus está te ouvindo, seu guru está te ouvindo. Não existe restrição nem limite. Ele só quer te ouvir. Como uma criança, orando com essa pureza. A resposta chega. Inale, lenta, longa e profundamente. Segura. Senta de novo. Exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, me ajuda a entender que tudo que eu busco em toda parte
amor, proteção, coragem, consolo, força. Só existe uma fonte, e essa fonte é você. Por favor, se revela mais na minha vida. Por favor, supre a minha vida com todas essas minhas necessidades. Me ensina a ser teu instrumento. Me ensina a ser mais companheiro, mais amigo. Me ensina a não te esquecer mais. Você está oferecendo a sua amizade a mim, mas eu tenho ignorado tanto isso. Cada respiração é o seu chamado. Cada batida desse coração é a sua presença, ó meu amigo, ó meu companheiro. Inale lenta, longa e profundamente, com amor. Exale lenta, longa e profundamente. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação lenta, longa e profunda. Exale lenta, longa e profundamente. Inale. Exale lenta, longa e profundamente. Inale. Segura a respiração um pouco. Exale. Respiração normal, consciente. Fica um pouquinho em silêncio. Leva a sua atenção para dentro. Cuida da sua mente. Cuida da sua alma. Respiração normal, consciente. Somos todos extremamente afortunados de ter a possibilidade de estreitar essa relação com Deus, de receber um caminho, uma ferramenta para essa conexão. Mas todos nós também temos uma responsabilidade extra. Com essa transformação, contribuir para esse mundo melhor. Sermos cada vez mais exemplos. Inspiração para a transformação dos demais. Não por palavras, mas por exemplo.
começa em nós e depois se espalha. Orando para que Deus e os mestres abençoem nossas vidas, que sejam vidas de luz. E para que esse desejo por essa conexão com Deus, para que esse encontro divino cresça em nós, que a gente possa viver para isso. Mesmo enquanto a gente faz tudo nesse mundo, que a gente não esqueça dessa amizade suprema, eterna, infinita, com Deus. Aprendendo a celebrar a vida, tentando me conectar com essa presença divina em cada um de vocês. Uma grande família. Eu me inclino a todos. Amém. Obrigado a todos. Boa semana.